Bom, agora sim a Elizabeth tá aqui. Guedes. Ela é presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares. E vamos debater esse assunto, né? A retomada das aulas. Só lá em setembro, dia 8 de setembro, se tudo correr bem. Dona Elizabeth, muito boa tarde, senhora. Obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Como que vocês receberam essa previsão, essa notícia de retomada das aulas só lá em setembro, hein? Caiu. Não, tá aqui. Caiu não. Agora tá aqui. Desculpa. Agora, dona Elizabeth, agora estamos firmes e fortes aqui no Bora Brasil. Tá Bom, certo. como Me que chama vocês de Elizabeth só. Elizabeth, então, menos formal, né, Elizabeth? Vem cá, como que vocês receberam essa notícia da retomada das aulas só lá no mês de setembro? Bom, olha só, em primeiro lugar, de novo, boa tarde, obrigado por me ouvir e obrigado por nos dar esse tempo aí no seu programa. Na verdade, esse assunto é um assunto muito complicado porque tem muita política e pouca ciência, né? Então, o governador do estado de São Paulo está dizendo que vai voltar na metade de setembro, mas ele é só uma dos nossos estados e, na verdade, a gente sabe que a gente vai voltar por cidade. Então, isso é só uma previsão distante, que não tem nenhuma correlação direta com os indicadores da Organização Mundial de Saúde, que diz que nós ainda estamos em período de contágio. Então, como eu disse, é muita política, pouca ciência, e na previsão das nossas escolas de ensino superior e algumas de ensino básico que estão ligadas a nós, eu estou falando do setor particular, a nossa previsão é de volta em meados de setembro, ou início de setembro, meados de setembro, antes dessa previsão do Estado, porque nós acreditamos que até lá nós tenhamos perfil de infecção e protocolos sanitários que nos protejam. Mas é tudo muito, muito incerto. E a gente recebeu esse plano como a gente já recebeu outros. O plano sai, o Ministério Público diz que não pode, aí o juiz vem e derruba, aí o governador manda de novo, aí vem o prefeito. Então a situação é de muita incerteza, é de muita insegurança. Nós não temos uma orientação nacional, não existe um protocolo nacional. O Ministério da Saúde agora, essa semana, fez uma portaria com um protocolo sanitário geral, mas a gente sabe que escolas são como teatros, né? E como você vai impedir que as crianças se abracem? Como é que você vai botar a criança dentro de um quadradinho de 1 metro e dizer, olha, você tem que ficar aqui nesse quadradinho, não pode ir para outro quadradinho do colega? Então a gente recebe isso como a gente recebe todas as coisas relacionadas à pandemia, assim, com perplexidade, muito, muito pouca informação de verdade. Você está dizendo que é mais fácil controlar, por exemplo, um adolescente e um adulto numa universidade particular do que uma criança num colégio no ensino fundamental, né? É isso. De acordo com o que vocês pensam, já foi apresentado algum protocolo específico para as universidades particulares ao Estado de São Paulo? Vocês já apresentaram alguma recomendação ou algum sinal? Vocês já sinalizaram o Estado dizendo, olha, a gente quer agir dessa forma e para isso faremos as seguintes coisas. Ou seja, já uma negociação em curso com o Estado ou ainda não? Uma negociação estrito como perguntado, não. Nós concluímos o Sindicato de Mantenedores do Estado do Rio de Janeiro e o Sindicato de Mantenedores do Estado de São Paulo, o SEMESP, que é bem ativo. Nós temos uma indicação de um protocolo sanitário e que ele vai ser certamente apresentado ao governo. Agora, o que é muito complicado é o seguinte: uma autoridade, seja estadual ou federal, ela tem um raio de visão bem mais amplo do que nós, que somos um setor da economia, né? A autoridade sanitária é de se pressupor que ela saiba o que está acontecendo na indústria, o que está acontecendo no comércio e também o que vai acontecer na escola. Então, todos os protocolos, eles são muito gerais. Eu sei que eu preciso higienizar na entrada, eu sei que eu preciso 1 metro quadrado, eu sei que eu preciso botar álcool gel, eu sei que eu preciso medir a temperatura na entrada, eu sei que quem tem grupo de risco não deve retornar. Mas a pergunta é a seguinte: 2 crianças, ou 2 adultos, ou 2 jovens, infectados com corona, no mesmo corredor, é sinal de pandemia no local, de um aumento da infecção no local, ou é uma coincidência?
né? O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Covid é uma doença ocupacional, o que é uma coisa incrível. Então, assim, todo mundo que tiver Covid é uma doença trabalhista. Eu acho que é mais uma forma do Estado se eximir e jogar no colo do empresariado e no colo da população a responsabilidade por decidir esse dilema. Então, a questão é, em que momento, reabrindo uma escola, eu sei que eu estou tendo problemas e que talvez eu não tenha reaberto da forma correta? Eu espero 10 professores ficarem doentes, uma criança, 3. Como é que a gente faz isso? E o que acontece dentro da casa dessas crianças, dos pais dessas crianças, ou do esposo e da esposa do nosso aluno noturno, que é um adulto que trabalha, né? E que vai se locomover nesse transporte público lotado, que a gente sabe, com condições sanitárias complexas. Então, assim, eu diria que o que vem por aí é uma grande incógnita. O que vai acontecer conosco é uma grande incógnita, porque nós contratamos consultoria especializada, a gente tem infectologistas e imunologistas trabalhando em protocolos sanitários para nós, mas a verdade é que a nossa escola não é uma bolha, ela está dentro de um bairro, está dentro de uma zona, está dentro de uma cidade, está dentro de um estado, que tem um ônibus que passa na porta. Então, assim, nós nos sentimos muito responsáveis por falta dessa orientação concreta, mas muito apreensivos sobre o que vai acontecer conosco no futuro. E o futuro é amanhã, né? E, Elizabeth, o que aconteceu nesses últimos meses, últimas semanas? Como que o setor foi impactado? A gente sabe que algumas faculdades estão demitindo um número grande de funcionários, um número grande de professores. O que vocês têm de diagnóstico até agora, durante esse período de fechamento das aulas presenciais? Olha, o que aconteceu com o setor de educação foi uma tragédia, porque eu me lembro que a última vez que eu viajei foi no dia 12 de março. No dia 12 de março eu já comecei a comprar EPIs. Eu tenho uma mãe idosa, um home care aqui em casa, então eu já comecei a comprar EPIs. Quer dizer, EPIs, a gente aprendeu a falar isso, mas máscara, etc. Uma coisa que eu comprava 2, hoje está custando 25, 30, se eu encontro, né? Imagino que essa situação de fornecimento seja para todo mundo. Todo mundo fechou, as escolas particulares e as públicas. As particulares porque já tinham alguma plataforma ou tinham curso à distância ou já usavam um meio de entrega de conteúdo através da tecnologia, partiram para as aulas remotas e síncronas. Então eram as mesmas turmas, com o mesmo professor no mesmo horário, com lançamento no diário de classe do conteúdo, com registro de falta e de presença, e, portanto, os professores não foram demitidos e as aulas continuaram. Acontece que eu só posso fazer aulas remotas em conteúdos teóricos. Eu estou falando de ensino superior. E eu só posso fazer isso em ensino teórico. Muitas disciplinas teóricas terminaram. Eu preciso partir para as disciplinas práticas. Nós temos aconselhado e temos tentado ao máximo demitir professores, né? Eu ouvi que começaram, as demissões estão começando a acontecer, mas o que aconteceu no ensino superior é que nós estamos com campos vazios, pagando aluguel, pagando professor, com leis em vários estados, promulgadas no Maranhão, no Ceará, no Pará, agora no Espírito Santo, Tocantins, Rio de Janeiro, reduzindo mensalidade, como se os contratos de prestação de serviço educacional fossem em relação de consumo, e não é, são leis inconstitucionais. As Assembleias Legislativas sabem disso, sabem que eles não podem, isso não é relação de consumo, não, tanto que São Paulo, o PROCON aí fez uma recomendação, mas não deixou passar a lei, mas em outros estados onde o populismo fala mais alto, essas leis passaram. Então nós estamos tendo inadimplência e evasão em função da perda de renda, do desemprego, né, das reduções de mensalidades que estão acontecendo. Na minha opinião e de muitos colegas do setor, das 2.400 instituições de ensino, nós vamos ter pelo menos 20% delas não vão reabrir, as de ensino superior. Eu estou prevendo que entre 200, 250, 300 instituições de ensino não reabram. O Brasil é um país que tem uma das mais baixas taxas de penetração de ensino superior, 17% só, entre 18 e 24 anos, são as pessoas que estão na escola no nível superior. Na educação básica, a situação se repetiu. Nós temos, enquanto no ensino superior são 80% dos alunos frequentam a rede privada, no ensino básico é o contrário, 20% está na rede privada, 80% está na pública. A rede pública de ensino básico, algumas exceções, eles estão fechados,
não tem aula desde março, o que é trágico para essas crianças, estão sem merenda, sem estudo, sem nada. As escolas particulares mantiveram os conteúdos síncronos, mas também enfrentando o mesmo problema das leis inconstitucionais de redução de mensalidade, e a educação infantil brasileira privada vai praticamente desaparecer. Aquelas crechezinhas, as escolinhas que a gente vê quando está andando pela rua, isso tudo fechou, porque os pais não levaram as crianças, porque você não consegue fazer ali um atendimento, um acolhimento, é física, atividade com a criança. As crianças não foram para a escola, as mensalidades foram suspensas e as creches estão desaparecendo. A gente tem conversado isso com o governo, a gente considera que é importante manter hotéis, é importante manter bares, é importante manter aéreas, mas a gente acha que deveria ser mais importante manter as escolas, porque eu posso reabrir tudo. Eu reabro bar, reabro hotel, reabro restaurante, quero ver reabrir escola com professores demitidos, crecheiras assim, demitidas e já desorganizadas. Então, assim, o que aconteceu com o setor de ensino particular no Brasil foi muito sério. Nós temos tentado sensibilizar o governo. E até que ponto isso é reversível? Até que ponto dá para recuperar tudo isso que já foi perdido? Meu Deus. Olha, a gente sempre, todo mundo está dizendo que a vida não vai ser a mesma, na educação não será mesmo. A gente sabia que vinha uma disrupção por aí, que a entrega de conteúdo através de tecnologia ia se intensificar. As crianças e os jovens que estão vindo por aí não vão aceitar ficar sentado horas numa sala com o professor escrevendo no quadro negro do meu tempo, né, lousa? É o tempo de vocês. Mas a gente sabia que isso ia acontecer, não sabia que viria empurrado por uma pandemia. O nosso segundo semestre é para avaliar e fechar o primeiro. Né? Grande parte das disciplinas, principalmente das carreiras das áreas sociais, humanas, essas disciplinas nós vamos ter condição de avaliar o aluno, se ele já não foi avaliado através de redação, de trabalhos que são feitos remotamente, a gente consegue terminar o semestre. A área da saúde, onde nós temos atividades de campo de prática e estágios, etc., nós vamos terminar isso e virar o ano. O que nós não vamos conseguir recuperar, e o Conselho Nacional de Educação tem sido um braço direito da gente lá em Brasília, porque tem feito resoluções que nos ajudam e nos orientam e lançam luz e legalizam, né, oficializam procedimentos nossos. O que nós não vamos conseguir recuperar da Atena? Os alunos que estão abandonando porque não tem dinheiro, perderam o emprego. Entendi. O aluno da rede privada do ensino básico, ele é um pai de classe média que paga a mensalidade para o garoto, que não está na rede pública por opção da família. Muita gente já está migrando. A migração do ensino básico particular para o ensino básico público, ensino básico, eu estou falando de educação básica e fundamental, é maciço, está acontecendo essa transferência. A rede pública não tem capacidade para absorver, nós vamos ter crianças fora da escola, crianças de classe média fora da escola, porque seus pais eram profissionais liberais, eram pessoas que, sei lá, o sujeito vendia sanduíche na praia, vendia suco ali no Ibirapuera domingo. Muita gente mantém as crianças nas escolas particulares dessa maneira, dando a eles muitas vezes o que não tiveram, né? Essa criança não volta para a escola no segundo semestre e ela não vai ter vaga na rede pública. No caso do aluno do ensino superior, é mais trágico. Se você passar na porta de uma escola particular, privada de ensino superior, você vai ver que o campus de manhã ele é razoavelmente cheio, mas ele é um campus que dá uma... À noite é que a gente lota. Por quê? O nosso aluno é um aluno pardo, tipicamente, ele é um aluno pardo que trabalha de dia, estuda de noite, é o primeiro, muitas vezes, a estudar na família. É o que paga a própria faculdade, né? Trabalha para pagar a própria faculdade. É isso. Ele se locomove em transporte público, ele vive em casas com mais de 8 pessoas. Então, assim, a gente tem um mapeamento feito através até do ENAD. É o mais afetado, né? É o mais afetado pela pandemia. Esses aí, eles perdem a coisa mais importante do mundo, que é o tempo. É o tempo. Você pode perder tudo, você pode perder dinheiro que você recupera, você pode perder sua carteira, você pode perder sua prancha de surf. Tempo não tem volta. Então, o que a gente tem dito para os nossos mantenedores é o seguinte: evita a evasão, chame os alunos e fala assim, você não pode pagar agora, não tem importância, você vai pagar quando você se formar. Vai dizer, mas como? Você vai dar o estudo de graça para o estudante? Não,
Eu preciso que o meu estudante continue hoje para que eu possa, no ano que vem, sobreviver. Se eu perder meus estudantes hoje, eu vou viver de que ano que vem? Mas como Uma manter escola o precisa estudante, de por alunos. exemplo, nesses casos que a Verdade. senhora pontuou, se ele não tem condição de pagar? Teria alguma fórmula importante, alguma alternativa para Alguma esses sugestão alunos? de financiamento? Isso, para esses alunos que não têm conseguido pagar as mensalidades? Olha, a nossa vida no dia a dia é descobrir que um aluno está começando a evadir e chamá-lo de volta. E dizer, por que você está indo embora? Né? Uma escola privada precisa de alunos. Todas as escolas precisam de alunos. E além, a gente não tem orçamento. O nosso aluno é a nossa forma de sobreviver. Nós somos umbilicalmente ligados. As escolas que têm caixa, que estão com fluxo de caixa, embora todo mundo esteja muito sofrido, tem gente que tem alguma reserva, essas escolas estão diferindo o pagamento. Você não paga nada agora, paga quando se formar, paga esses 6 meses em 12 meses, paga isso de alguma forma. Mas uma negociação importante. Entendi. Tem que ser. Entendi. E as escolas menores, para essas, nós temos brigado, e a termo briga não no sentido da discussão, mas lutado, para que o BNDES nos olhe de uma forma diferente. Uhum. Né? Uma creche de 50 alunos precisa ter uma linha de financiamento específica para ela. A gente vê o governo falando, vamos fechar, bar não pode fechar. Claro que não pode fechar nada. Mas é isso, bar eu reabro. Eu compro uma como é que chama lá, geladeira, boto 3 cervejas, aviso que está aberto, boto um disco de pagode, boto a televisão ligada no jogo e aparece gente. Escola não é assim. É verdade. Escola fechou. É um assunto delicado que merece muita atenção e me fez pensar. Abriu a forma de pensar essa entrevista que acabamos de fazer com a senhora, viu, Elizabeth? É um assunto importante mesmo, acho que temos que continuar nessa pauta, buscando sempre alternativas. Queria agradecê-la imensamente pela entrevista, desejar boa sorte e espero contar com a senhora novamente aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, tá bom? Olha, eu sou sua ouvinte, gosto do programa, embora more no Obrigado. Rio, ouço aí vocês, e eu espero ter sido útil, conte conosco sempre. Muito, Sim, foi sim, muito, foi com sim. certeza. Obrigada. Muito Obrigado a obrigado, você. obrigado pelo carinho, tá? Um ótimo dia Fiquem também. com Deus aí, cuidem-se. Com Deus também, até breve.